Olá, minha querida amiga, meus queridos amigos que estão estudando a Palavra de Deus. Neste comentário, nós vamos falar algo muito importante, que é a vitória do remanescente, certo? No final da série Prioridades do Cristão para o Tempo do Fim. Bom, o comentário passado nós falamos sobre a importância do cerco do fim, da preparação para o cerco do fim, e nós identificamos o termo abominação desoladora, fazendo um estudo mais profundo e um link de Mateus com Daniel e com o livro do Apocalipse também. Então, neste estudo, nós vamos primeiramente identificar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre os poderes do mal revelados no livro do Apocalipse, principalmente, e depois nós vamos falar sobre o desfecho da vitória do remanescente no tempo do fim. Lembrando que a palavra remanescente quer dizer aquele que sobra e, mais especificamente, nesse contexto, aquele que persevera na fé. Então, vamos orar agora com nossas Bíblias em mãos para começarmos nosso comentário de hoje. Pai de amor que estás no céu, nos ajuda, Senhor, a entendermos a respeito da vitória, Senhor, do remanescente de Deus sobre todos os poderes do mal. Um momento muito importante, Senhor, onde haverá o livramento do seu povo para viver contigo a eternidade, num mundo mais sem sofrimento, sem morte, sem pecado. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, agradecidos e humildemente pelos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, meus queridos, vamos começar então identificando os poderes do mal. Eu já deixei escrito aqui para ficar mais fácil para passar para vocês, para que não fale palavras soltas, para que eu possa dar conta de todas as palavras que eu falei aqui. Então, peço que abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12, versos 4 a 9. 4 e 9. Vamos ler para identificarmos o dragão, certo? Apocalipse, capítulo 12, verso 4, diz assim: E sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Agora o verso 9 nos diz: Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Verso 9 nos diz assim: Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, eu fiz questão de ler aqui na própria Bíblia o verso 4 e o verso 9 de Apocalipse, que identifica Satanás como o dragão, identifica o simbolismo de dragão para Satanás, certo? Então, vamos agora ao verso 17 de Apocalipse, capítulo 12, que nos diz assim: O dragão irou-se contra a mulher e saiu a guerrear com o restante de sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Então nós identificamos no verso 4 e no verso 9 de Apocalipse 12 o dragão como sendo o próprio Satanás. E já no verso 17 em diante nós pudemos ver a sequência na qual o dragão vai passar o poder à besta que sai do mar. Então agora, nós vamos identificar a besta que sai do mar, porque Satanás ele é identificado também nas bestas, que na profecia simboliza país, reino ou poder, através das quais ele atua indiretamente, certo? Então, após identificarmos Satanás, nós vimos um link em Apocalipse 12, 17 e 18, aqui na minha versão, e vamos identificar agora a besta que sai do mar. Portanto, Apocalipse continua em Apocalipse capítulo 13, verso 1, que nos diz assim: E observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, todas essas características identificam a besta que sai do mar. Você poderá ver num artigo que eu vou colocar aqui também na descrição com todos os detalhes, certo? Mas eu quero dizer para você
que a última frase do verso diz: em cada cabeça um nome de blasfêmia. Quer dizer para você que blasfêmia na Bíblia é a atitude de se colocar no lugar de Deus, ocupar o lugar de Deus e também poder de perdoar pecados. Só este final do Apocalipse 13:1 já identifica a besta que sai do mar, certo? Nós podemos também ver em profecia mar como muitas águas, muitos povos, nações e línguas. Eu vou colocar também aqui a tabela de conversão profética para você estudar também mais profundamente. Então, o poder que perseguiu a Cristo é identificado na história como Roma, como por exemplo nas cruzadas, tanto Roma pagã como também Roma papal. E quando o poder perseguidor provoca um efeito ao contrário, como dizem, né, que o sangue de mártir é uma semente para a pregação do evangelho, você já deve ter ouvido falar isso, quando o poder perseguidor de Satanás provoca um efeito ao contrário, ele muda sua estratégia e perverte as coisas de Deus, como o exemplo do imperador Constantino. Ao invés de perseguir, ele perverte. E assim, este poder trabalha ao longo da história, tanto Roma pagã como Roma papal, certo? Vamos abrir nossas Bíblias agora na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, nos diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a besta que sai do mar, muito claramente a Bíblia identifica como Roma, certo? Tanto Roma pagã como Roma papal também, certo? Ficou claro? Olhe depois no artigo que você vai encontrar mais detalhes, sempre conferindo em sua Bíblia, certo? Todos os comentários humanos, inclusive o meu, você deve conferir na sua Bíblia, certo? Então agora vamos dar sequência para a identificação da besta da terra. Continua em Apocalipse 13, mas vai para o verso 11 agora. O verso 11 nos diz assim: vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante aos de cordeiro, e ela se expressava como dragão. Então, no Apocalipse verso 13, capítulo 13, verso 11, eu vou ler agora aqui uma outra versão para você. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão, certo? Então, esta é a identificação da besta que saiu do mar, da terra, certo? Então, em seguida, fica subentendido da besta que saiu da terra, do mar, para a besta que saiu da terra. Sendo o mar significando muitos povos, nações e línguas, a besta que sai da terra subentende-se ser um território menor, não tão abrangente, certo? E as outras características nós já podemos identificá-la como o país, reino, poder dos Estados Unidos da América, certo? Por toda a sua característica histórica, que a Bíblia nos revela também, que a história também nos revela, certo? Então, a besta que sai da terra agora, identificada como este poder, que parece com cordeiro, mas fala como dragão, tem falado como dragão, certo? E é esta mesmo que comunicará, que formará uma imagem à besta do mar e que comunicará fôlego à besta do mar, certo? Como eu disse já no comentário passado para vocês, no tempo do fim, Roma fica por trás, ela não aparece de frente, certo? E o dragão toma as formas através desses outros poderes, né, com os quais ele engana. Ele pode aparecer ele mesmo, certo? Enganando mesmo como dragão, abertamente assim, né, na forma do espiritismo, mas mais abrangentemente ele vai enganar na forma dessas 2 bestas também, certo? Então são 3 poderes: o dragão, a besta do mar e a besta da terra, certo? Satanás, como na forma do espiritismo, e o falso profeta, o protestantismo apostatado e o falso profeta, o dragão, a besta e o falso profeta, certo? O dragão, Satanás, a besta engloba todo o protestantismo apostatado, certo? E o falso profeta também
identificado bem claramente também na besta que sai da terra, certo? Besta que sai do mar e a besta que sai da terra, certo? Então ele, no tempo do fim, ele trabalha nesses dois poderes que vão se unificar em um só poder, certo? No tempo do fim. Então, eu já falei do artigo, né? Então eu vou concluir agora a vitória do remanescente sobre estes poderes do mal, certo? Então, nós falamos sobre a abominação desoladora, comentário passado, o decreto dominical se tornando mundial, anulando então a lei de Deus na terra. Então, quando o decreto dominical, este decreto que surgirá pela besta da terra, quando ele se tornar mundial, ele vai anular a lei de Deus na terra, certo? E isso vai lotar a paciência de Deus, certo? Este ato é o limite da paciência de Deus. Então, neste momento, haverá a assinalação, né, do povo de Deus e do povo de Satanás. Serão definidos para sempre. E essa definição não terá mais volta, certo? Então, da mesma forma como no cerco de Tito a Jerusalém, Roma pagã imperial colocou seus estandartes idolátricos em Terra Santa, conforme comentado no livro de Ellen White, no livro Grande Conflito. Da mesma forma, semelhantemente, no tempo do fim, Roma papal cercará o povo santo com a imposição do decreto dominical mundial. Este decreto que fará com que todos tomem uma posição, certo? Exigirá a anulação de Deus aqui na Terra, certo? Então, neste comentário, nós identificamos, então, os poderes do mal revelados pela Bíblia e comentamos como eles agirão na implantação do decreto mundial, que culminará no juízo dos que estiverem vivos. Porque os que estiverem mortos serão julgados pelas suas obras, de acordo com o estado espiritual, por ocasião de sua morte, também serão julgados, certo? Mas este decreto dominical, essa abominação desoladora, que ocorrerá depois do grande terremoto, dos sinais no céu, na lua e nas estrelas, descritos na Bíblia, no livro do Apocalipse, essas pessoas farão parte do juízo dos vivos. Elas estarão vivas e farão parte do juízo dos vivos. Então, no fundamento da profecia, os três poderes do mal revelados, eles atuam conjuntamente, como eu já disse. O decreto se inicia através da besta que sai da terra, que se parece como cordeiro, mas fala como dragão, Estados Unidos da América, quando ela, comunicando fôlego à besta que sai do mar, Roma forma uma imagem a ela, forma uma imagem a Roma, certo? E faz com que essa imagem fale, certo? A imagem a Roma vai falar através da besta que sai do mar. O dragão, no entanto, Satanás, está por trás destes poderes, usando-os pelo prazo que lhe aprouver, certo? Depois ele descarta esses poderes e eles são destruídos, certo? E o próprio Satanás vai personificar a Cristo aqui na Terra, certo? Então, no final de tudo, os três poderes são destruídos no lago de fogo e enxofre, certo? Você pode estudar também mais detalhes, né? Então, de acordo com a palavra de Deus, no tempo do fim haverá um povo que ficará em pé e não se curvará diante destes poderes, mesmo com toda a pressão mundial, certo? Esses serão os vencedores do dragão, da besta e do falso profeta, que o livro de Apocalipse refere como vencedores várias vezes no livro do Apocalipse. Estes serão compostos pelos 144.000, que é uma classe especial, remanescentes e unânimes, e mais a grande multidão de conversos da hora undécima, grande multidão convertida à verdade de Deus na última hora, certo? Estes remanescentes do tempo do fim, o remanescente do tempo do fim, aquele que perseverar na fé e resistir aos poderes do mal, eles reivindicarão o caráter de Deus, Pai na terra, pois formarão um caráter semelhante ao de Cristo, através da justiça de Cristo imputada a eles e comunicada a eles também. Os demais que não formarem um caráter semelhante de Cristo, não estiverem em formação do caráter semelhante de Cristo,
até o momento do ápice, que é o momento final, onde o Senhor vai dar um basta, onde o decreto é estabelecido pelo próprio Satanás, né? Que será estabelecido para causar também um decreto de morte para o povo fiel. Esse decreto fará com que todos tomem uma decisão consciente, certo? Porque, meus queridos, Satanás, como ele imita tudo o que Jesus faz, ele vai requerer de Deus também um ministério de 3 anos e meio, assim como Cristo teve, 3 anos e meio literais aqui na Terra, que vai começar com este decreto mundial, decreto dominical mundial, que é a abominação desoladora, certo? Mas neste momento, o limite da paciência de Deus terá chegado ao seu fim. Deus faz tudo de maneira muito justa, muito correta, pois é o Criador do universo, o Deus da justiça, certo? Então, eles, através da justiça imputada e comunicada a eles, os salvos darão esse último testemunho aqui na Terra, certo? Em especial, uma classe especial dos 144 mil. E a diferença entre essa classe, você pode estudar mais detalhadamente, mas você pode entender um pouco mais comparando com os discípulos, certo? E os outros cristãos na época que Jesus esteve aqui na Terra. Os discípulos eram uma classe especial que acompanhavam diretamente a Jesus. E assim, os 144 mil também serão ao longo de toda a eternidade. Você pode entender melhor, fazer um estudo mais aprofundado sobre essa classe. Mas a grande multidão também estará salva e terá suas coroas e a deporá aos pés de Jesus, também na eternidade. Então, estude sua Bíblia, reveja os versos de hoje na sua Bíblia para que você entenda mais detalhes sobre a vitória do remanescente de Deus no tempo do fim. Então, espero você em mais algum estudo pela graça e pela misericórdia de nosso Deus. Fique com Deus.